Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos nesse momento, que é sim um momento acadêmico, é um momento de crescimento para todos nós que estamos encetando nossas buscas filosóficas, teológicas, mas também é um momento de partilha, é um momento de fraternidade. Queremos até que seja um momento de família, pois justamente o nosso convidado de hoje, ele, um leigo consagrado do movimento dos focolares, um focolarino, João Manuel Mota, ele fez essa escolha de vida, né, consagrando todas as suas capacidades, todo o seu ser, a um carisma que visa disseminar a unidade como estilo de vida, baseado naquela intuição que fez Chiara Lubich, fundadora da Obra de Maria, no início da Segunda Guerra Mundial, perceber que em meio a tudo aquilo que desmorona, existe realmente um ideal que bomba nenhuma consegue destruir, que é Deus. E esse Deus quis que reinasse entre os seres humanos, seus filhos e filhas, um estilo que não é desse mundo, que é da Trindade, que Jesus expressa muito bem no Evangelho de João 17, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ali, na sua simplicidade, uma jovenzinha do interior da Itália, né, num ambiente de privação quase que total, que é ambiente de guerra, ela se coloca à disposição do Espírito Santo. Não queria fundar nada, não planejou nada, porque assim são as obras de Deus, ele é o protagonista, não é o ser humano inflado nas suas capacidades, que é o promotor, o sujeito primeiro, mas nas obras de Deus, o Espírito Santo toma a dianteira. E assim, através de uma vivência, né, totalitária do Evangelho, do amor, nasceram depois as estruturas. Nasceram depois vocações específicas, inclusive daquelas que se consagram tempo integral à vivência dessa proposta de uma fraternidade universal, baseada no testamento de Jesus. Então, nós estamos assim, no momento que já, enquanto também católicos, né, que valorizam tudo que é riqueza dentro da Igreja Católica, nós também nos colocamos numa caminhada celebrativa, porque estamos prestes a celebrar o centenário de Chiara Lubich, né? Então é uma maneira também de nós, nesse momento, anunciarmos, né, que essa filha da Igreja, né, Chiara Lubich, nesse centenário, certamente poderá continuar a missão que ela viveu durante os 80 e tantos anos sobre a Terra. Ela continuará agora, né, através de toda essa família espiritual que ela deixou, semeando essa realidade mundo afora. E o João Manuel, de modo particular, é brasileiro, né, mas está há muito tempo fora do Brasil. Ele esteve à frente, estudou aqui no Brasil, trabalhou aqui no Brasil em vários lugares, foi aluno da PUC de São Paulo também, né, nossa conhecida, digamos assim, somos afiliados, né, à Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo, e ele também estudou lá, e após a sua pós-graduação, então, ele presta um serviço numa escala internacional. Ele esteve à frente do Centro Internacional de Diálogo com a Cultura Contemporânea. Na cultura contemporânea, ele poderá, num momento ou outro, mesmo na hora das perguntas, né, responder alguma questão que vocês colocarem. A cultura atual, ela tem aspectos realmente especialíssimos. E entabular um diálogo fecundo com essa cultura é muito desafiador. Exige uma quebra de paradigmas muito grande. E ele aceitou esse desafio e certamente tem experiências interessantes para partilhar, né, sobre esse serviço que ele prestou à frente do Centro Internacional de Diálogo com a Cultura Contemporânea. Atualmente, ele é o coordenador do Instituto Chiara Lubich, sediado lá em Roma,
que recolhe, né, esse patrimônio espiritual de Chiara e também realmente presta, não é o único, é claro, né, sujeito desse serviço, né, à humanidade e à igreja, mas é um centro que recolhe todo esse legado para que ele seja sistematizado, seja aproveitado e possa dar aqueles frutos que Deus pensou. Aqueles frutos que Deus pensou que muitas vezes estão para além da lógica humana e do planejamento humano. Então, num primeiro momento, ele vai partilhar conosco, né, as suas reflexões e depois, daqui uns 40 minutos, mais ou menos, nós iniciaremos um momento de partilha, onde vocês, na maior liberdade, poderão colocar para ele, né, suas questões, baseada na fala e também baseada nessa experiência de vida, né, de longos anos, consagrada totalmente a esta causa, né? Então, para todos nós que também temos um ideal que bate forte em nosso peito, né, eu penso que nós encontraremos muito eco nas palavras do João Manuel. Então, muito bem-vindo entre nós, João Manuel, com muita humildade, mas com muita fraternidade, nós o acolhemos aqui e já demonstramos nosso carinho com uma salva de palmas. Obrigado. Vou começando pedindo desculpas porque eu não consigo fazer um discurso em português. E por isso eu preciso ler. Já a língua, para mim, o português já se tornou a língua secundária. Você tem que pensar, descobrir as palavras e depois falar. Então, eu acho que faria uma... E vocês vão ter que me desculpar, coisa que eu nunca gostei no passado, de quando falar ter que ler, né? Mas vocês têm que me desculpar de me aceitarem nesse momento. Isso. Eu estou trabalhando já há algum tempo num tema, um tema que acredito que é atual também para vocês. Posso chamar vocês, não? Que é o tema do discernimento comunitário. Um tema muito caro hoje a Papa Francisco. Ele mesmo está tirando do arcabouço da sua tradição jesuítica e tentando aplicar com uma hermenêutica nova esse tema. E como ele tem pontos de confluência muito fortes com a espiritualidade da unidade do Focolare, então eu tentei fazer esta aproximação, apresento como está sendo trabalhado esta questão, apresento uma exegese bíblica e depois, no fim, faço essa aproximação dos carismas, como uma vez que, em geral, os carismas eles representam toda uma linha eclesial avançada em relação à comunidade. Portanto, a palavra discernimento comunitário. Isso, a vida em comunidade, na sua realidade cotidiana, se mantém de pé e caminha se tiver duas pernas que funcionem. Com uma só, a comunidade existe, mas não funciona, e não se encontram muletas que possam substituí-las. Entende-se vida de comunhão e discernimento comunitário. Dois aspectos que, se não vão juntos, a comunidade não consegue acontecer. Eu posso fazer a afirmação desse tipo, para não ser apenas uma provocação, em vista do carisma de um lugar teológico que eu tomo como carisma da unidade. Eu proponho, então, como uma linha para esta hora que vamos passar juntos, de ir diretamente ao tema mais sensível, isto é, enfrentar, antes de mais nada, o núcleo duro da questão, do que representa hoje a vida comunitária e a vida eclesiástica, e não apenas. Vou diretamente à questão do exercício do ato decisional.
de como a igreja ou as igrejas estão procurando exercer a tomada de decisão nas grandes como nas pequenas realidades do dia a dia. Aqui sobe à tona outra vez o tema discernimento, acompanhado com o objetivo comunitário. Como sabemos, o termo está sendo recuperado e atualizado pelo Papa Francisco, extraído do arcabouço da tradição jesuítica de Inácio de Loyola. Vou me servir especialmente de textos e pronunciamentos do Papa Francisco e de textos de Chiara Lubich. Discernimento, uma recuperação de um termo e emergência histórica. Coloco aqui, quase em forma de nota, algumas premissas do Papa Francisco. Hoje em dia, a Igreja precisa crescer no discernimento, na capacidade do ato de discernir, aos jesuítas poloneses no ano passado. E repete com força ainda maior já no final do ano de 2017, por ocasião de uma nomeação de bispos. Ele diz a eles: trata-se de uma necessidade, de uma prática da qual se percebe a urgência, seja em comunidade como individualmente, para acender um farol novo ao seguimento de Cristo e poder compreendê-lo ainda mais no encontro com Deus presente na história, na sua palavra, na Eucaristia, em cada irmão e em cada próximo. E tornar cada vez mais visível a fé no reino e na sua ação no tempo. Então, enfrentar o tema do discernimento comunitário não é algo simples. Em sua origem, não foi contemplada uma forma comunitária de discernimento. Era uma forma, um apelo individual. Não esqueçamos que o movimento jesuítico veio inaugurar a modernidade com a função marcante do indivíduo como sujeito e protagonista no ordenamento do mundo. As cartas de Francisco Xavier é o primeiro mapa da modernidade, que precede a dimensão filosófica, cultural. Antes de mais nada, precisamos conceituar a palavra discernimento, esmiuçando antes o tema na sua dimensão pessoal, que é fundamental neste processo. No diálogo que a pessoa tece com Deus, consigo mesmo e com a realidade, e que o leva a discernir antes de uma determinada ação, como a responsabilidade é sempre pessoal, não pode ser delegada a outros, nem a uma autoridade capaz de me convencer ou mesmo de me manipular. Portanto, antes de mais nada, o discernimento é parte do indivíduo, da pessoa. De outro lado, ao se falar de discernimento comunitário, não significa que você vai se livrar da responsabilidade pessoal e a transfere passivamente, acolhendo a vontade que nos é proposta ou pelo grupo ou pela comunidade, ou mesmo catalogando-a de maneira simplista como uma vontade de Deus. Este é um erro que se revela sempre mais muito perigoso. O falar de discernimento comunitário supõe, portanto, o esforço pessoal de discernir, do qual não se pode omitir. Se a dimensão pessoal é fundamental no processo de discernimento, é igualmente verdadeiro que o aspecto comunitário entra constitutivamente e sempre mais em cada discernimento. Mesmo sozinhos, vivendo como um eremita, somos nós mesmos que partimos da escuta de Deus, de um tu, na escuta do mundo e na compreensão que minha liberdade pessoal só é autêntica na medida em que se faz responsável pelos outros e responsáveis pelo bem do mundo. Discernir, dizia outra vez o Papa Francisco aos institutos seculares, discernir é saber distinguir as coisas essenciais das acessórias, é afinar a sabedoria que se cultiva dia a dia, que nos permite ver e conhecer quais as responsabilidades que são necessárias que sejam assumidas e quais as obrigações prioritárias. Se trata, portanto, de um caminho pessoal, mas também comunitário, para o qual não é suficiente o esforço individual. Levando em consideração isso e no desejo que essa reflexão possa ser, na medida do possível, uma contribuição a viver pessoalmente um processo decisivo de discernimento, conforme o Evangelho no Gaudium 30, o Papa Francisco convida as comunidades eclesiais a iniciarem esse processo, cujo primeiro passo, diz ele, é convocar as Escrituras. E aqui uma coisinha interessante, acho.
Um exemplo de discernimento comunitário está figurado na primeira comunidade cristã, chamado Concílio de Jerusalém. Eu acho que foi matéria de estudos aprofundada no curso de vocês. Assim como está descrito no capítulo 15 do livro dos Atos, tentaremos entender alguns elementos essenciais para que o discernimento seja uma ocasião de crescimento no entendimento e na fidelidade ao projeto de Deus. O Concílio de Jerusalém como uma experiência paradigmática. Temos presente que no livro dos Atos, Lucas parte de Jerusalém, mas logo em seguida narra toda a grande jornada de Paulo saindo para fora da igreja de Jerusalém. Vai. O anúncio feito primeiramente ao povo eleito, depois vai abrindo-se sempre mais, ao ponto de chegar com Paulo no 28º e último capítulo até Malta e depois Roma. Quer dizer, nos extremos da área conhecida até então. O tema do discernimento está muito presente no texto de Lucas. Podemos ver, por exemplo, já no primeiro capítulo, a escolha do 12º apóstolo, ou no capítulo 6º, no entendimento que os 12 adquirem de não negligenciar o anúncio da palavra em função do serviço de assistência na mesa dos pobres, ou então a necessidade do aumento do número de discípulos, os coloca diante do reconhecimento, que é já um discernimento, da condição sufocada, apertada em que estão vivendo e da necessidade de tomar decisões. Foi por isso que depois aconteceu a escolha dos 7 diáconos. Um evento importante que serve como divisor de águas, presente na narrativa dos Atos, vai acontecer no ano de 46 depois de Cristo. É o primeiro concílio de Jerusalém, que, segundo o exegeta Rosset, marca uma reviravolta histórica do cristianismo, com a superação de todas as barreiras religiosas, culturais, sociais e de gênero. Aqui também, assim como encontramos em várias passagens do texto de Lucas, a mensagem de Paulo encontra a resistência dos judeus. Ao mesmo tempo, Paulo, que também passou por muitas tribulações, continua anunciando com toda força e constância que a salvação de Deus é para todos, inclusive para os pagãos. A frase final do livro, sublinha mais uma vez a coerência e aquela parresia do seu ministério. Aquela garra, em italiano se diz grinta, que tem um jogador que está perdendo de 4-0, ele está lá como se estivesse ganhando. Paulo passou 2 anos inteiros na casa que ele havia assumido e acolheu todos os que o procuravam, anunciando o reino de Deus e ensinando as coisas relativas ao Senhor Jesus Cristo com toda franqueza e sem impedimentos. Atos 28, 30, 31. Paulo ouve o imperativo de ir para a periferia do mundo de então e está convencido de que ele entendeu sua missão diretamente de Deus, ouvindo, percebendo e agindo, permanecendo firme na fé em momentos de mal-entendidos e de perseguições, tudo fruto de um discernimento. De fato, aqui tem um texto de Atos 13, 47, ele ordenou ao Senhor: eu te coloquei como luz para as nações, para que possas trazer a salvação até aos confins da terra. E se refere também àquele texto de Isaías 49. Então, a história do concílio é conhecida, o concílio de Jerusalém. Em Antioquia, onde entre os gentios aumentava o número daqueles que chegavam à fé, a eles não era imposto por parte nem de Paulo nem de Barnabé aquele jugo pesado da circuncisão, como tinha sido para os primeiros convertidos, os prosélitos. Esse comportamento se fundava na certeza de que a salvação decorrente da cruz de Cristo era destinada a todos. Para ser cristão, não era necessário se submeter às tradições judaicas, pois também os pagãos poderiam se tornar cristãos. A omissão de uma prática consolidada na tradição já de mais de 2000 anos exaspera uma tensão já presente com os judeus, sobre os quais Lucas aponta nos capítulos precedentes, 13 e 14. Também aqui, devido ao ciúme pelos resultados extraordinários que a pregação de Paulo produzia.
O Concílio de Jerusalém, tá bom assim? Estou muito rápido, Posso continuar nesse ritmo? Desculpem que eu tenho que ler. O Concílio de Jerusalém enfrenta um problema de caráter dogmático quanto à abertura do evangelho aos pagãos e um ponto prático quanto às condições de coexistência de cristãos circundados com incircuncisos, judeus ou prosélitos, dentro de uma única comunidade eclesial. Vamos então seguir a exegese da narrativa de Atos 5, nos concentrando no primeiro aspecto de Atos 1, 12, fundamental na história da igreja. 1 e 4. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis vos salvar se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Continua o texto. Acompanhados num trecho da estrada por alguns membros da comunidade, eles tomaram o caminho que atravessava a Fenícia e a Samaria. Contaram a todos esses irmãos que os acompanhavam a conversão dos gentios, o que causou a todos enorme alegria. Isso é o texto. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade dos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Esses 4 primeiros versículos em si, muito claros, por si só não precisam de explicações. Uma disputa importante está acontecendo. O ensinamento dos judeus que desceram até Antioquia não difere muito do que tinham sido as convicções de Paulo antes de sua conversão, ou da sua resistência ou da resistência de Pedro ao entrar na casa de Cornélio em Cesareia, sobre a qual Lucas narrou no capítulo 10. Mas agora a posição de Paulo é muito diferente, e ele se opõe decididamente. Aqui estamos, portanto, diante de uma forte tensão. Paulo e Barnabé discutiam animadamente com eles. Mas a necessidade de se confrontar é mais forte. Os 2 apóstolos não ficam na atitude de convencer com suas próprias ideias todos os que se convertem, criando divisão na comunidade, mas eles vão buscar a unidade e por isso se dão ao trabalho de irem até Jerusalém. Os detalhes dessa narração também são esteticamente interessantes e significativos. A comunidade os acompanha por um certo trecho da viagem. É um caminhar juntos, também visível na narração que Paulo e Barnabé, ao contar a eles a conversão dos pagãos, antes para aqueles que caminhavam com eles durante a viagem e depois, chegando em Jerusalém, por meio da alegria com que transmitem, fruto do Espírito, do amor e pela comunhão experimentados por eles. Vamos em frente. Mas, o trecho, levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, já em Jerusalém, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e anciãos para tratar dessa questão. Ao final de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Então nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós acreditamos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo narrar dos milagres e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Uma coisa que impressiona nesse trecho de narrativa é a conclusão rígida e a qual rapidamente chegam aqueles de origem do farisaísmo. Eles parecem não prestar atenção no que Deus havia operado no ministério dos 2 apóstolos.
Para eles é muito mais importante reafirmar um princípio, uma ideia preconcebida, que todos devem antes aderir aos próprios preconceitos, isto é necessário circuncidar os pagãos e dar-lhes a ordem de manterem a lei de Moisés. Posso dizer que é um exemplo que contradiz completamente o que foi fortemente declarado por Papa Francisco no Evangelii Gaudium, isto é, que a realidade precede a ideia e que entre elas duas é necessário estabelecer um diálogo permanente. Diferente a atitude dos apóstolos e anciãos que se reuniram para examinar a questão, discernir em conjunto qual a vontade de Deus. Aquela expressão, depois de uma longa discussão, não foi colocada ali no texto por acaso. Tem um sentido. Se a discussão foi longa, quer dizer que as opiniões eram diferentes. Contudo, apesar disso, não ocorreu o medo de expressá-las, de se confrontar, de se aceitar na própria diversidade. Aqueles que pensavam o contrário não tinham sido silenciados. Somente após aquele diálogo ter ocorrido, Pedro se levanta e expressa sua opinião, a qual chegou não devido a uma convicção rígida e esclerosada, enraizada em seus preconceitos, mas pelo que Deus o fez entender e experimentar. É importante notar que, apesar de ter uma posição central na comunidade cristã, a fala de Pedro tem um tom completamente diferente daquele dos fariseus ou judeus que chegaram a Antioquia e que foram lembrados no versículo 1, que como professores de outros ensinam, antes de tudo, uma doutrina. Se você não for circuncidado de acordo com o uso de Moisés, não poderá ser salvo. Por outro lado, Pedro não diz, uma vez que eu tenho autoridade, cumpram isso e basta. Não. A primeira palavra de Pedro é Andrés adelphoi, que quer dizer, homens meus irmãos queridos. É um tratamento e uma questão entre um homem próximo do outro. Homens como ele, com a consciência de uma fraternidade. É um dirigir-se humilde do apóstolo aos outros. Em Pedro há um conhecimento mais profundo da identidade cristã e de si mesmo, segundo a experiência de Deus realizada com Cornélio em Cesareia e que agora está inserida no conteúdo de sua intervenção. Ele não faz nada além de narrar o que Deus fez e com essa luz discerne e ajuda a discernir o querer de Deus, que não discrimina as pessoas e purifica os corações através da fé. A pergunta dele é forte. Por que você continua tentando a Deus? Vamos prosseguir um pedaço ainda com os versículos seguintes. Tiago, que preside a comunidade judaico-cristã de Jerusalém, agora toma a palavra. Isso também é uma demonstração importante de método. O confronto acontece. É na palavra de dois ou mais unidos em nome de Cristo que se tomam as decisões e se parte para a ação. Tiago concorda com Pedro. Com base nas Escrituras, citando os profetas, ele prova que tudo está em conformidade com as promessas de Deus feitas a Abraão, de quem todo o povo é herdeiro. A compreensão de que a salvação, que antes era considerada prerrogativa só de alguns, é universal. Não permite mais que se imponha aos pagãos a fidelidade às prescrições judaicas como caminho necessário de salvação. Eles são solicitados apenas a cumprir determinadas disposições, isto é, abster-se da carne oferecida aos ídolos, do sangue dos animais sufocados e das uniões ilegítimas. A passagem de nível que este concílio marca é perceptível nas disposições fornecidas que ajudam a perseverança no caminho empreendido e a comunhão entre cristãos e judeus e não judeus, também na forma de comensalidade, evitando o que pode ser um obstáculo, como a repugnância sentida de alguns diante do sangue ou de animais sufocados. Um sentido subjaz a isso, a nova responsabilidade pelos outros, um cuidadoso com a consciência deles, que não anula absolutamente a liberdade que vem da nova consciência de serem filhos de Deus. Pelo contrário, confirma, fundando um ato novo da consciência e amor. Assim, Paulo vai se exprimir explicitamente na primeira carta aos Coríntios. No final,
da sessão, uma carta é então escrita para a comunidade de Antioquia, outro sinal de comunhão. E são eleitos Judas, chamado Barsaba, e Silas, para acompanhar até Antioquia Bernabé e Paulo, que na carta são chamados de queridos e homens que dedicaram suas vidas ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No conteúdo da carta, bem como nas palavras finais do capítulo, que narra a reunião dos 4 enviados com a comunidade de Antioquia, é tocante à serenidade, à unanimidade, à edificação mútua, à unidade, à alegria. Os frutos da unidade experimentadas em Jerusalém também se espalham em Antioquia. Lucas, que nos primeiros capítulos dos primeiros versículos do capítulo não ocultou a discussão animada e a oposição que estava ocorrendo, agora conclui a narrativa com tons fortes de unidade, que continua mesmo quando se separam. Diz: quando leram, se alegraram com o encorajamento que ele lhes deu. Judas e Silas, também eles profetas, falaram muito para encorajar os irmãos e fortalecê-los. Depois de um certo tempo, eles se despediram, com os votos de paz dos irmãos, e assim voltaram para aqueles que os enviaram. A alegria e a comunhão reencontrada significam a confirmação da presença do Espírito Santo. Decidimos o Espírito Santo em nós, atestou assim o documento. O Concílio de Jerusalém, um exemplo de escuta da palavra, de comunhão e discernimento comunitário. As referências que normalmente se faz à igreja das origens possuem um valor paradigmático para cada época na vida da igreja. Afinal, para qualquer momento é possível encontrar analogias. Pensamos, por exemplo, em relação aos nossos tempos, à eclesiologia de comunhão e a ênfase dada à sinodalidade desde o momento do Vaticano II. São recados esses que constantemente evocam a necessidade de renovar-se na radicalidade e na comunhão. Nós também pensamos na necessidade cada vez mais sentida, ressaltada, nos documentos da Igreja, de um discernimento comunitário que possa dar origem a processos de reforma e atualização em resposta a sinais e desafios atuais. Docilidade ao Espírito na escuta fiel da palavra. A docilidade ao Espírito já é evidente na experiência de Pedro com Cornélio e se reflete em seguida nas palavras do apóstolo durante o concílio. É a docilidade, a abertura a Deus que fala, a capacidade de reconhecer o sopro do Espírito no murmurio de um vento leve. E, ao mesmo tempo, imediato em pôr em jogo eles mesmos, aquela segurança de sólidas convicções enraizadas. Em referência ao texto de Atos 15, somos levados a entender que se tal docilidade é real, é também luminosa. Assim foi para Pedro, mas também diante da abertura e da fidelidade à palavra que encontramos em Tiago. Isso tudo pressupõe familiaridade e intimidade com a palavra de Deus, pois nela, como a Dei Verbum recomenda, o cristão encontra a força de sua fé, o alimento da alma, a fonte pura e perene da vida espiritual. A leitura individual da palavra de Deus, fundamental em si mesmo para a vida espiritual, quando acompanhada pela partilha alegre das riquezas que desta leitura se conseguiu extrair, se obtém luz, como uma lâmpada que a palavra é para os nossos passos. Esse trabalho do espírito de cada um não vai colocado debaixo do alqueire ou guardado como zelo ciumento, e sim doados com humildade para o edifício comum, para o crescimento e santificação de toda a comunidade. De fato, se pensarmos bem, o que mais Pedro, Paulo e Barnabé fizeram, se não contar mais uma vez a conversão que a palavra de Deus havia operado em outros e neles próprios, a vida espiritual do indivíduo e da comunidade nasce e cresce sobre o fundamento da palavra comunicada. Interpretar os sinais dos tempos à luz do Evangelho. Vimos como o motivo que levou os apóstolos a se confrontarem no Concílio de Jerusalém foi uma tensão, uma briga, um conflito que surgiu dentro da comunidade. É um momento delicado em que, devido à diversidade de opiniões, há uma discussão animada. Poderíamos dizer que é um momento de turbulência, se desejarmos, de crise, como tantos momentos em nossas vidas e em nossas comunidades.
Não são experiências simples, é claro, em que condições objetivamente complexas que não facilitam o conhecimento e a compreensão de que lado se encontra a verdade, mesmo assim, revelam momentos tão preciosos quanto frutíferos ser vividos na atenção de discernir, reconhecendo onde está o bem da verdade. Além do mais, discernimento, diacrino, muitas vezes, o significado, muitas vezes só vai surgir se existe uma crise, uma não uniformidade ou um pluralismo de convicções. No nível pessoal, isso se torna presente através da dúvida, a interrogação, que coloca em crise as certezas anteriores que não são mais experimentadas como adequadas à objetividade de novos entendimentos. No nível da comunidade, isso se realiza através de uma comparação pluralista de opiniões diferentes e entra em discussão justamente por causa da busca sincera de um confronto. Assim, lembra Papa Francisco, privilegiar uma cultura do discernimento é uma escolha madura de uma comunidade formada pela escuta do Espírito. As dificuldades de nossas vidas não são resolvidas diluindo-se a verdade. É importante, portanto, reconhecer sem medo os desafios que Deus coloca diante de nós. Em sua reunião com sacerdotes e pessoas de vida consagrada, em março de 2017, o Papa lembra como em todas as épocas, desde os primeiros dias do cristianismo, este tem sido continuamente sujeito a muitos desafios, dentro e fora da comunidade eclesial. Lembrando-se justamente do episódio de Pedro na casa de Cornélio e a subsequente controvérsia em Antioquia e Jerusalém. Aqui tem 2 textos grandes que eu vou deixar aqui, quem sabe depois, quem se interessar, e eu vou passar diretamente já nas conclusões. Valorização dos carismas no diálogo fraterno, a espiritualidade da unidade de Chiara Lubich. E não parece fora de lugar, no contexto de um discurso como este, oferecer uma resposta no âmbito do carisma da unidade de Chiara Lubich. Antes de mais nada, se observa uma consonância entre as palavras citadas da catequese do Papa Francisco e a doutrina contida no grito de Jesus em seu abandono, em que a experiência e a intuição de Chiara Lubich sempre chamaram a atenção, convidando a discernir, à luz do mistério desse abandono, o significado de eventos, de crescimentos como de fracassos, de alegrias como de provações, e toda dor que nos atinge individualmente ou como comunidade, para assumi-las e vivê-las na plenitude. Um texto de Chiara Lubich, conhecido como de 1949, em um período cheio de graças e de iluminações de Deus, ela assim se pronuncia. Jesus é Jesus abandonado, porque Jesus é o Salvador, o Redentor, e redime quando ele derrama o divino sobre a humanidade através da ferida do abandono, que é a pupila dos olhos de Deus para o mundo. Um vazio infinito através do qual Deus olha para nós. A janela aberta de Deus para o mundo e a janela da humanidade através da qual pode-se ver a Deus. Chiara Lubich. Portanto, nele abandonado, também há luz para iluminar toda a dor que a humanidade vive. Naquele que abandonado é devolvido ao Pai, está a possibilidade de ver Deus, do nosso reunirmos-nos com o Pai, vencendo a escuridão, o desespero, a morte que as situações geram ao nosso redor. É o convite para ressuscitar com Jesus que, crucificado e abandonado, venceu a morte. A leitura de Atos 15 já destacou a importância do diálogo, do confronto, mesmo se sofrido. Depois, porém, vem a aceitação de uma experiência sem precedentes de uma comunidade ainda jovem. Vimos também que esse diálogo não foi vivido imediatamente na íntegra. Foi preciso de uma certa rodagem que incluía desapego de si, firmeza de convicções que pareciam ser indiscutíveis e de uma escuta autêntica capaz de silenciar tudo por si, só aberto à verdade. Competência humana, sabedoria espiritual, desapego pessoal, humildade, são elementos essenciais que todos contribuem ao discernimento comum.
todos em suas diversidades, mas na transparência do segmento de Deus com o qual ele está comprometido, com o cuidado contínuo de entender pessoalmente a vontade de Deus, em total e sincera escuta da própria consciência. Voltamos um pouquinho ainda ao sentido do escutar, do ouvir, numa hermenêutica comunitária. Vindo ao encontro do nosso tema, entre os testemunhos paradigmáticos, temos o exemplo dos mártires de Tiberine. Vocês se lembram daquele filme, né? Dos monges lá da Argélia, que se discutiam, resolveram ficar, e depois vieram as seitas muçulmanas e os levaram até a morte juntos. Então, entre os testemunhos paradigmáticos, temos o exemplo dos mártires de Tiberine, os 7 monges trapistas sequestrados na Argélia por um grupo de terroristas islâmicos mortos em 1996. Quanto tempo foi dedicado pelo paciente? A gente se lembra no filme que foi feito por uma jovem, uma mulher, uma cineasta que não tem fé, né? Quanto tempo foi dedicado pelo padre Christian e de seus companheiros à intensa escuta do outro, à visão diferente que o outro, em consciência e legitimamente, tinha antes de uma decisão dramática e que depois provou ter sido definitiva. O discernimento que o testemunho deles concedeu à história está mergulhado na oração, um elemento fundamental para o entendimento correto. Mesmo em situações extremas, permite que a vontade de alguns não seja dobrada diante de urgências que provavelmente serão confusas. Isso provavelmente representa um indício muito importante para a vida das comunidades e geralmente para toda decisão pessoal. Deve-se prestar atenção às situações que pressionam e impõem pressa, levando a pessoa a agir sem antes avaliar com cuidado até o fundo e na escuta autêntica da consciência de cada um. O discernimento a que os monges trapistas chegaram com a decisão de permanecer na Argélia para serem fiéis à sua missão pode parecer sem eficácia positiva, dado que o resultado dos acontecimentos chegou até a morte coletiva deles. No entanto, essa semente que caiu na terra gerou história, gerou vida. O sacrifício da existência deles, feito de diálogo e respeito pelo outro, continua. Germina ao longo dos anos nas consciências de cristãos, de muçulmanos e de gente que não acredita. O Papa convida, portanto, a cultivar uma atitude de escuta, de crescimento na liberdade, de renunciar ao próprio ponto de vista, sempre que se apresenta parcial e insuficiente, para assumir o ponto de vista de Deus. Passo avante. Uma escuta autêntica também implica a humildade e a impossibilidade, portanto, de se colocar acima dos outros. Impressiona uma frase de Chiara Lubick, também essa pertencente ao período de 49, quase no final daquela intensa experiência mística que lhe confere, pela graça de Deus, de ver claramente o plano de Deus para a sua obra, para a qual Deus havia chamado a formar. Assim ela escreve: para acolher o todo em si mesmo é preciso ser o nada, como Jesus abandonado. Devemos nos postar diante de toda pessoa na posição de aprender, uma vez que temos realmente sempre que aprender um dos outros. Agora, um discernimento comunitário na praxis dos focolares. Já nas escolas, na conclusão dessas páginas, penso que poderia ser útil enriquecer esse caminho de reflexão, recordando brevemente alguns pontos da experiência da espiritualidade de Chiara Lubick e dos focolares em relação ao discernimento na comunidade. A história do movimento conhecida como história do ideal, não é possível aqui refazê-la em poucas linhas. Porém, pode-se entrever nela um exemplo de discernimento comunitário. Encontramos aqueles elementos confirmados pelas Escrituras, especialmente nos Atos 15. Em março de 2008, em seguida da morte de Chiara, foi publicado no jornal Observatório Romano um texto extraído de uma conversa que ela tinha havido entre focolarinas e focolarinos italianos em dezembro de 1972, quando eu cheguei na Itália. São palavras hoje conhecidas porque repetidamente ecoaram pelos diferentes cantos do mundo onde o movimento está presente. Com a graça carismática típica de uma fundadora, foi assim que ela confiou seu legado àqueles que a seguiam mais de perto. Sinto em minha alma um pensamento que frequentemente me retorna: deixa apenas o Evangelho para aqueles que seguem você.
Se você fizer isso, este ideal no mundo permanecerá. É evidente que o tempo em que você viveu, outros conceitos de vida eram úteis, assim como frases, slogans que tornavam o evangelho mais aderente à época moderna. Contudo, esses pensamentos, esses ditos, quase palavras de vida, tudo isso vai passar. O que fica e permanecerá sempre é o evangelho, que não sofre o desgaste do tempo, pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras neles não passarão. Por esse motivo, quero convidou-os a colocar tudo em segundo plano e a renovar constantemente a fé no evangelho que não passa. No entanto, ela não deixou de fazer uma recomendação. O que sempre teremos, porém, de fazer será retornar constantemente aos inícios do movimento, lembrando-nos de como Deus nos ofereceu a chave preciosa para penetrar no evangelho. Falo da pequena história do movimento, pequena, curta, mas como uma faísca que foi e ainda é e continuará sendo necessária para nós, como aquele ponto de partida para fazer inflamar a vida evangélica no mundo inteiro. Foi, portanto, uma indicação precisa para se retornar àquela particular experiência de Deus que marcou, semelhante ao que aconteceu na vida de muitos fundadores na origem de um carisma. Afinal, quem conheceu Kara Lubich sabe que ela sempre foi a primeira a retornar a essa história das origens, não para oferecer elementos exteriores de conhecimento ao movimento ou às suas estruturas, mas para lembrar do quanto Deus fez e que, antes de tudo, permanece Ele. Chiara sempre formou os membros do movimento de modo radical para serem instrumentos adequados na expansão do reino de Deus. Dizia, nós queríamos doar os nossos bens não para só dar de comer, mas para elevar os pobres. Nós obedecíamos porque a renúncia à sua vontade era a garantia de ser discípulos de Cristo. E a obediência para Chiara não era apenas um ato cego, uma vez que aqueles que comandavam e aqueles que obedeciam estavam unidos no nome de Jesus. E ele, em meio a dois ou mais, era a luz através da qual quem devia comandar procurava interpretar no melhor dos modos possível a vontade de Deus. E aqueles que obedeciam claramente viam a conveniência daquele ato, porque no fim de tudo havia apenas o desejo de querer o que Deus quer. Jesus, entre dois ou mais unidos em seu nome, Mateus 18, 20, era e sempre foi a luz para enxergar e discernir, seja na escuridão dos abrigos da guerra, como na continuidade da história do movimento. Entende-se, portanto, como Kara Lubich sempre considerou Jesus presente entre dois ou mais, Jesus no meio, o fundador e legislador da obra de Maria, aquele que a sustenta, a guia, a sua própria alma. Nos últimos estatutos, aprovados um ano antes de sua morte, Chiara, em continuidade com os anteriores, e desta vez ela própria assinando a primeira página, assim definiu de modo explícito, como em uma premissa, a referência à presença de Jesus na comunidade, como norma das normas e premissa de qualquer outra regra. Ao mesmo tempo, refazendo a ordem da apresentação dos aspectos da espiritualidade da unidade, deliberadamente, dessa vez, ela colocou o aspecto de Jesus no meio como o último, o 12º, como um ponto essencial de confluência de todos os outros. O Senhor da história, presente entre os seus, em virtude de sua promessa, pode cumprir o apelo e a urgência que hoje se requer para viver o discernimento. Ainda como diz Papa Francisco, todos somos chamados a viver uma mística do encontro. Hoje, de fato, estamos redescobrindo o tabernáculo de Jesus entre nós, na comunhão vivida, à luz de uma espiritualidade sinodal. Para possuir a mente de Jesus, conforme Filipenses 2:5, podemos adotar em nossas relações a lógica da pirâmide virada de cabeça para baixo, de modo que cada um deixe para trás a hegemonia do seu próprio eu, para se identificar com o outro e com a sua maneira de pensar e ver as coisas. E isso precisa ser feito juntos, para que o nosso relacionamento mútuo gere a luz do Cristo entre nós, para nos tornarmos aptos, como Paulo VI diria ao movimento, de gerar Jesus espiritualmente no mundo, assim como Maria o gerou corporalmente.
o Senhor presente entre os seus em virtude de sua promessa, 18:20 de Mateus, pode cumprir o chamado e a urgência que hoje é sentida pelo discernimento. Obrigado. João Manuel, agradecemos essa retomada, né, a certos paradigmas que nós conhecemos, mas aqui a chamada é para um conhecimento não meramente intelectual. Nosso cérebro tem a capacidade de assimilar muitas mensagens, inclusive na Sagrada Escritura, porém, se nós não tivermos, né, esta abertura de alma para que isso desça e penetre o conjunto da nossa vida e da nossa convivência, realmente não será um evento paradigmático, por exemplo, o Concílio de Jerusalém. Será mais uma informação piedosa que nós teremos em nosso cabedal, né, bíblico, teológico. Mas aqui realmente foi, como ele disse, uma revolução. Algo realmente totalmente novo que aconteceu na história da humanidade. Foi uma legítima contribuição da proposta cristã para um novo mundo, uma nova sociedade. E nós continuamos envolto a N desafios. E nós podemos, então, nos questionar bastante. Então, eu penso que esse momento agora de conversa poderia nos ajudar, né, a partilhar algumas inquietações e, quem sabe, a exercer esse discernimento, né? Esse comprometimento, essa renovação do nosso sim a uma pedagogia que a própria revelação apontou e que membros da nossa igreja, no caso, foi citado o exemplo, né, de Chiara Lubick, fundadora de uma família espiritual, tem a sensibilidade para captar esse apelo do Espírito e transformar em vida, em projetos concretos, né, para porções da humanidade, mundo afora. Então, eu já começo com uma, se me permite, quando você falava desse tempo de trabalho, né, junto a esse Centro Internacional de Diálogo com a Cultura Contemporânea, você conviveu com pessoas, João Manuel, que não eram, às vezes, necessariamente praticantes na vida religiosa. Você teria alguma experiência concreta com pessoas, né, mundo afora, participantes, né, das atividades desse centro, que realmente se abriram a esta vivência da fraternidade universal, mesmo não comungando as nossas categorias católicas, cristãs? Isso é possível realmente com quem não compartilha da nossa herança cristã? Posso dar um chute alto? Vocês conhecem Max Honneth? É chamado o sociólogo, digamos assim, o sociólogo-chave da chamada Escola de Frankfurt, que ainda vive, né? Ele hoje é um dos primeiros nomes. E ele é da Escola de Frankfurt, da crítica marxista, e mais uma pessoa muito séria, muito... Então, nós havíamos descoberto um paradigma sociológico a partir da intuição de Chiara Lubick, isto é, chama-se o elemento como o momento, como é que me falta a palavra, vocês veem que às vezes me desaparece. O ágape como uma regra e força social. O ágape não é só uma atitude generosa, mística, mas que é uma das leis da qual funciona a sociedade, né? Tem os estudos todos de Maurice Mose, que disse toda a sociologia do dom, que é conhecido, mas o ágape, que exige a reciprocidade, é gratuita, sem nenhuma... Não é?
Então, eles queriam aprofundar essa coisa e pediram de conversar com ele. E foram. Ele disse, mas me conta, o que é que vocês... Foram 3 amigos nossos. Um era o professor da Universidade de Salerno, o outro é um brasileiro de Recife, que agora dá aula em Recife. Um gênio, um jovem ainda, que estava fazendo doutorado com Honneth. E eles contaram, para ele, disse, olha, se vocês conseguirem me provar de que isso aqui funciona, né, em modo científico, eu posso apoiar a vocês. Depois ele disse, mas quem são vocês? Então eles começaram a se apresentar, no modo de, né, se apresentar. E eu faço isso. Não, você esqueceu aquilo ali, aquela coisa ali. Ah, é verdade. E ele disse, certo momento, falando assim, eu já entendi. Vocês estão propondo que a reciprocidade é uma lei que pode, se exercitada, ela pode modificar as regras sociais da sociologia. E depois ele disse, tá bom, me mandem as coisas. E ele veio nessa simpósio em Salerno e ele pediu a palavra e disse, eu quero dizer para vocês, eu não apoio, não sou desse movimento, não tenho essa espiritualidade da unidade, mas eu vi nesses 3 realizado aquilo que eles queriam dizer para mim com regra social. Eu vi realizado nesses 3 aqui. Então, eu me convenci de que isso pode ser uma regra social, porque já me mostrava, né, nesses 3 essa constatação eficaz. É bem interessante, né? Quer dizer, eles tinham argumentos teóricos, certamente para discutir com um grande sociólogo da escola de Frankfurt, mas interessante que toda pessoa sincera pode ser um cientista, pode ser até alguém que não compartilha nenhum credo, mas se ele é autêntico, ele percebe os sinais de verdade. E no caso, não foram só as palavras, mas foi o testemunho do modo, né, do modo de se comportar, do modo de um completar a ideia do outro, é que fez a diferença. Então, na verdade, nós podemos pensar nisso também, né? Estamos, sim, apostando bastante em nossa formação intelectual, é bem verdade, isso deve continuar. Porém, se os nossos relacionamentos não gritarem ao mundo algo novo, dificilmente nós conseguiremos atrair para a fraternidade cristã os de fora. Então fica aí realmente uma pista grande. A regra social, e posso trazer um número. E dessa experiência nasceu chamada a ideia do café suspenso. Porque existe um grupo grande em Nápoles, é assim que você vai num bar, toma seu café e deixa pagado o seguinte, para quem precisar tomar um café, ele chega no bar. Por acaso tem um café suspenso aí? Isso aqui pegou, as pessoas vão nos bares e dizem, tem um café suspenso? Tem. Ninguém sabe quem pagou. Mas cria uma visão a partir do real, da realidade da convivência, uma esperança de possibilidade de mudança. Já pensou, não só no café, mas na loja, na livraria, no restaurante, ali? Já pensou se for uma mentalidade? Legal. Então, vocês sintam-se livres também para alguma intervenção, para alguma questão, e o João Manuel está aqui totalmente disponível. O tempo já se foi, é? Tem. Padre William. Bom, muito me agradou de escutar a proposta da questão da comunhão e do discernimento comunitário. E o exemplo, de fato, o texto
aqui utilizado como paradigmático, né, como modelo, aquele que transmite a essência das relações da igreja, né, dos cristãos para a decisão, para a acolhida, para a renovação. E eu penso que nessa linha que nós estamos andando, há alguns grupos, às vezes assim, não que a gente rechace, não é nada disso, mas, por exemplo, se tomarmos o sínodo panamazônico, né, aqui que tem acontecido na América e que tem sido aconselhado pelo Papa Francisco, pela Santa Sé. Nós vamos ter uma dificuldade de as pessoas entenderem primeiro qual é o ambiente da discussão, né? Eu acho que Paulo, surgiu um problema, se ficasse debatendo ali na comunidade onde estava, não teria resolvido e não teria acrescentado, né? E, de fato, esse testemunho de unidade pode ser para o mundo uma luz, né? Porque o mundo não costuma andar nesta questão do testemunho da unidade, e às vezes a gente vê até escritos contrários de pessoas importantes que poderiam estar participando das reuniões e contribuindo com suas ideias dentro destas reuniões primeiro, né, para depois, de repente, eventualmente colocar as suas opiniões a público, e que podem até minar a importância de um acontecimento eclesial que vai certamente nortear a maneira de evangelizar povos, onde a igreja, do ponto de vista de ministros ordenados e de estrutura, ela não se faz tão presente. Assim, nessa pesquisa, é claro que isso é um resumo, né? Uma maneira da gente propor um diálogo, uma conscientização para que os grupos que pensam das mais diversas maneiras possam contribuir eclesialmente, né, dentro dos âmbitos da reflexão, dentro de reuniões, de escritos, de documentos, contribuindo efetivamente, como despertar uma consciência e uma atuação de todas as forças, de todos os pensamentos, de modo que primeiro ajam internamente, depois eles possam expor. Não sei se na pesquisa existe assim também uma proposta de método nesse sentido. Você fala na pesquisa desse trabalho? Isso, se no teu trabalho houve algo que propôs nesse sentido. Olha, esse trabalho, ele está nem com 10 dias, quando eu recebi o convite do Padre Maurílio, né? E como eu estava interessado acompanhando esses pronunciamentos de Francisco, de Papa Francisco, eu disse, mas talvez essa seja uma pista, não é? Uma pista que é difícil, porque é uma questão que existe uma transformação paradigmática. Aquilo que aconteceu com o Concílio de Jerusalém foi uma transformação cheia de espírito, né? Você vê essa coisa. Quer dizer, isso aqui precisa não é? Então, isso aqui nasceu nesses dias, sem nenhuma intenção de... Mas se essa tua ideia me interpela a talvez fazer alguma coisa a mais, não deixar morrer esta... Até porque pode contribuir do ponto de vista de buscar experiências que tenham dado certo, isso, né? Nessa dimensão. Isso. Eu só completaria dizendo o seguinte, que na questão, ele citou uma questão atualíssima, né, que é a questão amazônica, que tem realmente suscitado todo tipo de pronunciamento, né, dos mais pertinentes aos mais impróprios e apaixonados, né? Então, nós estamos... Sim. E eu só mudo um pouco de referência para a questão da economia, que é igualmente um terreno complicado, né, de se caminhar o terreno da economia. Então, a proposta do movimento dos focolares, das pessoas que refletem e que têm também uma inserção nesse campo da economia, não é uma posição de ignorância dos conflitos de classe, de interesses, dos grandes conglomerados mundiais e das ideologias que sustentam. Porém,
a partir dessas categorias, e também disso que ele disse aqui hoje para nós, né, desse discernimento comunitário, dessa confiança absoluta que garantir a presença de Jesus no meio é garantir luz, luz para tudo, inclusive para os campos da vida social. No caso da economia, então nasceu essa proposta bastante inovadora, que é da economia de comunhão. A economia de comunhão, ela contém um potencial questionador e crítico de outras experiências econômicas instaladas no mundo, que em geral são excludentes, são classistas, são elitistas, e ela gera uma economia que avança na medida em que todos se beneficiam do trabalho, desde o empregado que acaba de ser contratado até o dono da empresa e até quem não está na vida da empresa, mas de uma certa forma vai se beneficiar da lucratividade dessa empresa. Então, é claro, a economia de comunhão ela já se organizou, ela começou aqui no nosso país. Na verdade, a primeira intuição foi revelada numa das viagens de Chiara aqui em São Paulo, né, no ano de 1991. Então, a partir da interpelação da realidade socioeconômica de São Paulo, Chiara, com toda essa bagagem, né, esse estilo de vida, esse discernimento comunitário, essa convicção absoluta que garantir a presença de Jesus no meio ilumina tudo, ela lançou a proposta. Ela colocou pontos-chave para uma economia de comunhão. E depois daquele discurso histórico de Chiara, daqueles primeiros entusiastas que assumiram colocar as suas iniciativas econômicas à luz dessa nova proposta, surgiram, né, experiências, até pequenos polos industriais, que hoje já se multiplicaram pelo mundo, inclusive lá perto de São Paulo existe um polo industrial, onde todos os envolvidos, né, em toda a cadeia de produção e de comércio, compartilham desse ideal, procurando mostrar que é possível. Então, esse distrito industrial, na verdade, é um local de visita. Muita gente visita, né? Por quê? Porque ele tem essa função de laboratório social. Uma economia diferente é possível. Ah, mas esse país capitalista desse jeito permite? Permite. Então, ali se faz uma economia diferente. É um laboratório. E assim na Itália tem outro, e assim em outros países do mundo tem outros pequenos. E também tem empresas que não são do polo, mas são coligadas à distância ao mesmo estilo de economia. Então, para dizer que é possível em todos os campos, é possível para o bioma Amazônia, é possível para o bioma desértico, é possível para o cerrado, é possível para o ártico, é possível para qualquer bioma, que todos os seres humanos, ou aqueles que se interessam, ou que estão envolvidos, etc., ou que possam conjuntamente trilhar caminhos que fazem da vida naquele bioma, né, uma vida de avanço, de crescimento, mas não para poucos interessados, né, ou muitas vezes interessados no sentido estrito, né, lucrar, mas em toda a família humana, né, interessada em ter vida plena, vida em abundância, vida digna, vida sustentável. Então, eu penso que o laboratório da economia de comunhão, ele também poderá ser utilizado como fonte de inspiração para outros laboratórios, também a partir da experiência sinodal que nós vamos viver nesse período agora, estamos vivendo já, né? Mas só para dizer que, além disso, enquanto contribuição, né, da economia de comunhão, tem também o próprio convite a nós, católicos, de aprofundar o significado da sinodalidade na igreja. A sinodalidade é algo que perpassa a história da Igreja Católica. A história da Igreja Católica. E caiu em desuso. Não totalmente. A Igreja sempre manteve formas de manter o espírito sinodal. Mas, às vezes, um pouco diminuída, um pouco episódica, ao passo que uma consciência sinodal, né, que etimologicamente caminhar juntos, né, caminhar juntos é o que ele falou aqui, né, essa consciência sinodal,
uma vez acompanhada no arco da história da nossa igreja, mostra que está aí uma contribuição para o mundo tratar de qualquer assunto de maneira, vamos dizer assim, gratuita, agápica, que seja realista, pé no chão, mas que realmente consegue otimizar em favor do conjunto da humanidade, né, as propostas. Então eu vejo que nós estamos sendo desafiados por uma série de ataques a ir fundo nesta tradição sinodal da Igreja Católica. Às vezes nós negligenciamos no aprofundamento, no conhecimento dessa riqueza que perdura no seio da Igreja, e nós devemos, uma vez mais convencidos, sermos aqueles que vão somar forças para que isso aconteça e que as comunidades, inclusive as comunidades católicas, entendam, né, o que é realmente essa proposta sinodal. Então eu penso que nós estamos vivendo um momento privilegiado. Parece ser de crise, uma crise instalada, que está se instalando, né, e dividindo, mas o contrário também acontecerá. Muita gente, eu acho, que será interpelada a voltar às fontes e dar a sua contribuição para que uma visão superficial e algumas vezes até preconceituosa não impere, né, mas seja diluída, seja dissipada, né, porque realmente é um momento importante para nós assumirmos, né? Não basta a gente querer fugir da raia, dizer que não vamos nos interessar por isso, que vai dar briga. Não, ao contrário, né? Se Paulo tivesse, não, vou fugir da raia, o novo não teria acontecido, né? Então eu penso que é um momento que pode nos ajudar a crescer bastante. Muito bonito, parabéns João, parabéns Maurílio pelo convite. Acho que foi uma oportunidade ímpar de poder estar ouvindo experiências, né, que vivenciadas, né, no primeiro século, e que quão importante para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né, dos dias de hoje. Quiçá possa sim, né, isto transformar em doutrina todas as experiências as belas experiências, né, que nós temos nos dias de hoje, ser também transformadas em doutrina, né? Então, nesse sentido, Padre William, acho que a universidade pode dar uma grande contribuição, né, está tomando estas experiências, né, e transformando-a em doutrina, que daqui a 900 anos outras pessoas possam viver com mais tranquilidade, não só a experiência do primeiro século, mas também, né, do 21º século, né? Uma coisa bacana que tem no movimento Economia de Comunhão, né, é que há uma preocupação com a formação, né, dos funcionários, né? Mas há uma preocupação também com o entorno da empresa, né? Isso é uma coisa realmente muito bonita. E é por isso também, né, que este modelo econômico, que é um conjunto de princípios, né, que foram construídos ao longo de anos, né, desde 91, né, mas partiu já de um conjunto de empresas, né, que queriam fazer algo a mais para a sociedade, né. Então, nesse sentido, a ONU, ela cataloga, né, as experiências econômicas que existem no mundo para poder trabalhá-las, né, e quem sabe uma ou outra poder incentivar mais aqui ou em outro local, né. A economia de comunhão, ela está presente na ONU, né. Um dos responsáveis, né, pelo movimento Economia de Comunhão é conselheiro na ONU, né, para a economia de comunhão, né. Mas a gente vive uma realidade, né, bem difícil nesse momento com a questão da imigração, né. Imagino a situação ali da Itália, né, o que se vive neste momento, né, aqui no Brasil, pensando não só nos
haitianos, mas especialmente nos venezuelanos, né? Eu vi um depoimento recentemente de pessoa que foi até uma cidade, né, em Roraima, né, próximo lá da Venezuela, e a situação degradante humana, né, de indignidade humana, né, que aquelas pessoas, aqueles jovens, aquela senhora, né, aquelas crianças vivem, né? E aí, João Manuel, você falou um pouco no conceito de Jesus abandonado, né? Fazendo esta relação com essa realidade atual, gostaria de ouvir um pouco sobre este assunto. Bom, para mim, esta notícia de Jesus abandonado é uma conquista que acho que nunca vai ter fim, porque é como a descoberta de um buraco negro, né? Que você vê que o buraco está ali, mas não sabe que profundidade, como a coisa funciona, e a gente continua quase numa ignorância. Talvez a minha experiência tem sido em relação à consciência do significado da encarnação. Porque eu fiz a minha formação de pós-graduação na área de ciências da religião, e acho que foi uma coisa muito providencial, porque eu passei a entender a religião como um fenômeno, né, que passa entre o fenômeno do mito, do antropológico e a religião, né, como é uma necessidade humana, enquanto que Jesus ele foge da religião, ele traz Deus encarnado para carregar dentro de si a encarnação toda que a humanidade que é. Então, este mistério, quer dizer, Deus se encarna, isso quer dizer assumir tudo, não só uma parte, mas assumir toda a carne. Assumir a carne significa assumir a desgraça, né? A desgraça que é a humanidade, essa fragilidade permanente, né? Então, tudo isso que ela tem um texto extraordinário que diz, né? Quer dizer, tudo isto ele assumiu. Então, tudo assumiu. Assumiu, disse, não existe, né? Não existe realidade, porque Deus se tornou homem, e ele assumiu. Não é que... É até difícil, como é possível que um Deus se encarna e continua Deus? E quero dizer, exatamente, só um Deus podia fazer uma coisa dessa, né? Fazer uma coisa estranhissimamente extraordinária, que de fato a religião judaica era incapaz de compreender, porque a reviravolta era demais. E depois mostrar até onde vai, deixando-se, não? Quer dizer, quase contribuindo a ser crucificado e abandonado e coisa. Então, essa coisa assim, que Deus perde Deus para trazer todo mundo dentro de Deus, né? Quer dizer, essa coisa assim, né? Quer dizer, você então, essa intuição... E o que faz isso aqui? Isso aqui não é que resolve o problema em si. Resolve o problema que eu, com Jesus abandonado, a minha esperança ninguém tira mais. A esperança de que é possível, de que todo mundo é filho de Deus. Enquanto eu existir, eu tenho que fazer com que todo mundo seja filho de Deus. Então, essa coisa é digna. A fraternidade é uma obrigação, é uma necessidade. Então, por isso, o leigo cristão, ele é tão sério, tão importante a sua função, porque ela deve consagrar, transformar o mundo em fraternidade, todas as instâncias. Que é a mesma coisa, digo assim, né? Eu digo assim, celebrar a missa no altar e celebrar a missa se consagrando completamente na dor do mundo é igual, porque é o mesmo Jesus. Com Jesus abandonado, é o mesmo Deus.
Portanto, esse sofrimento, essa dor que se torna sempre mais aguda de ver Jesus que continua gritando nos venezuelanos, nos haitianos, na Itália, né? Nós vivemos ali, o canal do Mediterrâneo é um cemitério de água viva, né? Tem gente que diz, eu não como mais peixe porque os peixes são alimentados com esses corpos dos... Né? Quer dizer, humanamente, a coisa mais vil, você conseguir, você deixar que milhares, continuamente, aquilo que já aparece na notícia, só a notícia necessária, a notícia, né? Mas a realidade é muito mais cruel. Então, essa consciência, essa dor é que nós temos que levar e fazer o mundo se preocupar. Né? Essa coisa aqui, que nós não podemos continuar vivendo, nos matando, porque se aquele morre, sou eu que morro nele, não? É eu que estou morrendo. Então é isso. Para mim, Jesus abandonado é a razão pela qual eu existo. Né? Muito bem, então encerramos essa partilha, agradecendo a presença do João Manuel, em primeiro lugar, e desejando que essa volta, né, essa estada no Brasil, alimente, renove suas energias para continuar sua dedicação lá na Itália, e que outros belos capítulos, né, você possa viver na história desse ideal e na história, né, da humanidade, e nos motivando a fazer o mesmo, né, a nos sentirmos protagonistas, né, de novas páginas da história da sociedade, da história da nossa igreja, acreditando sempre, né, que a proposta de Jesus parece utópica, mas ela pode ser vivida agora, independentemente da situação favorável ou desfavorável, de lágrima ou de alegria, de privação ou de fartura, ela pode ser vivida agora, se nós entramos na lógica de Jesus. Então, fica esse convite de renovar a esperança de cada um, mesmo que a solução concreta para certas situações ainda venha demorar bastante tempo. E com isso também agradecemos a vocês todos que reservaram esse tempo, né, optaram por estar aqui, e que possa ter suscitado reflexões, né, profundas e posicionamentos novos na vida de cada um. Então, um bom final de manhã, uma boa tarde a todos e até breve.